Eu sou Rafael, psicólogo, e o personagem de hoje é literalmente a força do ódio. Vamos falar de Mahito. Tem spoiler do anime, não tem do mangá? Vamos lá. Maldições vêm das emoções negativas dos seres humanos. Emoções que são importantes para mostrar que pode ter algo de errado com a gente. As emoções negativas não desaparecem se você não as reconhecê-las. Ou seja, elas ficam enraizadas na sua mente e pode causar ali um dano a você ou causar um dano aos outros também. Afinal, você pode descontar nas outras pessoas. E o Mahito surgiu dessa forma de ódio, de humano para humano. E talvez isso explique o tanto que esse personagem é perverso. Nada supera esse ódio. O ódio que sentimos por seres humanos é inigualável. Eu tenho certeza que o maior ódio que você já sentiu na sua vida provavelmente foi por outro ser humano. Isso explica porque o Mahito é a maldição mais perversa. Jogo, Sukuna, Hanami, todos são perversos também, mas cada um de uma forma diferente. Mas a do Mahito é insuperável. A gente pode colocar o Mahito como um paralelo do Itadori. Enquanto o Itadori tem essa espécie de complexo de herói, que eu vou falar no vídeo dele, o Mahito não tá nem aí pras pessoas. Ele também ali é uma antítese do Gojo, já que os dois exalam confiança, só que cada um ali lida de uma forma diferente com isso. Porque curiosamente, apesar de tudo, apesar de muitos odiarem ele, e eu me incluo nisso, o Mahito é bastante carismático. Mas com certeza, se eu conhecesse ele na época, ele entraria ali dos 5 maiores psicopatas dos animes. Porque a personalidade dele, a filosofia, o poder dele é complicado. Tudo isso somado, né, torna ele um personagem extremamente perverso. Tanto que a filosofia de vida do Mahito, sua maneira de pensar é muito similar como de alguns serial killers. Geralmente são pessoas insensíveis, hedonistas, de imaturidade emocional bem acentuada e com muita habilidade para racionalizar o seu comportamento, de modo que esse comportamento pareça correto e sensato. Mahito é a própria personificação do mal dos humanos. O ódio é um sentimento importante pra gente. Ele é um sentimento de ameaça percebida. São tentativas de se distrair de sentimentos como impotência, injustiça, inadequação, vergonha. O ódio é importante, por exemplo, para que a gente faça alguma coisa. Em alguns momentos ele pode salvar a sua vida, ou salvar a vida de outros. Ou seja, ele move você para a ação, ele tem um fundamento. Só que isso é claro em momentos específicos. Cultivar esse sentimento na maior parte do tempo vai fazer mal para você. É meio complicado analisar esse personagem porque ele não é um ser humano. Ele é uma maldição, então vai ter questões ali que fogem do padrão. Só que a essência de pensamento dele é humana, as atitudes, a forma de pensar, a forma de se questionar é muito parecida com a de um humano. Então assim, ele é uma maldição que questiona, mas ele age como criança às vezes. Ele de fato se comporta como se o mundo fosse um parque de diversões. Ele vive praticamente para satisfazer os seus desejos. Ele com certeza seria adepto de uma antiga filosofia grega chamada hedonismo. A filosofia que visa a busca constante do prazer. Não é o mesmo que a busca moderada, como é o caso do epicurismo. O hedonismo prega o prazer como um papel fundamental. Muito se fala em uma espécie de egoísmo inerente ao hedonismo. Ou seja, ao se concentrar em sua própria busca pessoal de prazer, os hedonistas se colocam antes dos outros e negligenciam suas responsabilidades. Ou seja, para eles, se você quer fazer uma coisa, simplesmente faça. Não faz sentido você não fazer o que você quer. Se você não está satisfeito com a pessoa, simplesmente tire ela do seu caminho. Se você deseja alguma coisa, não tem motivos para você não querer fazer aquilo, mesmo que isso prejudique outra pessoa. O que significa que na visão deles, se você quer fazer algo, não existe motivo para você não tentar fazer. Por isso que Mahito tem um padrão muito parecido com o de serial killers. Inclusive, muitos deles justificam seus atos exatamente dessa maneira. Segundo Eric Ricken e Steven Ega, serial killer é alguém que assassinou pelo menos 3 pessoas em pelo menos 3 ocasiões diferentes, com um intervalo entre os assassinatos. E é claro, eles teriam diversos motivos diferentes para cometer os crimes. Não existe um padrão específico. Especialistas afirmam haver 4 tipos: o visionário, o voltado para a missão, o de poder ou controle e o hedonista. E esse último possui as características do Mahito. O serial killer desse tipo utiliza as matanças para suprir os seus desejos. Ele brinca com os humanos, ele usa os humanos para fazer experimentos, porque assim ele consegue mudar a forma de uma pessoa apenas tocando nela. E é interessante essa característica no personagem porque ele representa o ódio humano e ao tocar em uma pessoa ele consegue mudar a composição orgânica daquela pessoa, o que faz ele fazer coisas bizarras, né? Como diminuir um humano até ele ficar bem pequeno,
veneno e também esticar esse humano. É como se o ódio da humanidade estivesse nas mãos dele. E quando ele toca outra pessoa, é como se ele estivesse transferindo esse ódio. É como se significasse metaforicamente que o ódio daquele que odeia afeta a pessoa odiada. Ele tem aquele diálogo, né, interessantíssimo com o Junpei. Ele não escondeu que ele era uma maldição. Ele não escondeu o que ele fazia com os humanos. Porque o ódio estava consumindo o Junpei, que tinha sofrido bullying, tinha sofrido agressão, e ele nem conseguiu ver o Mahito como uma ameaça direta pra ele. Então o Mahito é como se fosse um espelho nosso que a gente não gosta de ver. Então ele acaba sendo um reflexo daquilo que escondemos. Na psicanálise chamamos isso de projeção, termo cunhado por Freud para descrever a nossa tendência a rejeitar o que não gostamos em nós mesmos. O psicólogo Brad Reed descreve ainda a projeção como nossa necessidade de sermos bons, o que nos faz projetar a maldade para fora e atacá-la. A psicóloga clínica Dana Haron fala que as coisas que as pessoas odeiam nos outros são as coisas que temem dentro de si mesmas. Ela sugere pensar no grupo ou na pessoa-alvo como uma tela de cinema, na qual projetamos partes indesejadas do self. A ideia é, eu não sou terrível, você é terrível. E com certeza você já presenciou isso. Alguém que critica o outro e faz algo simplesmente igual ao que ela critica. As emoções do Mahito, é claro, são polarizadas, né? São perversas, não tem um lado bom, afinal ele não é humano. Mas no livro Why We Snap, do neurocientista Douglas Fields, ele vai falar que todos nós temos capacidades de praticar alguma violência, dependendo da situação. Isso não é algo próprio da natureza humana, sair matando todo mundo. Até porque a gente é um ser social. Ou seja, não temos a mesma natureza que o Mahito tem. O córtex pré-frontal ventromedial, que é uma área do cérebro responsável pela nossa percepção, dependendo da forma que ela é afetada, isso pode mudar algumas atitudes nossas. Estudos mostram que pacientes com lesão pré-frontal têm dificuldades na tomada de decisões e no raciocínio social. Um caso bastante famoso é o de Phineas Gage, que teve ali uma barra de ferro que perfurou o seu queixo até o seu crânio e mesmo assim ele continuou vivo. Porém, seu comportamento tinha mudado drasticamente. Tornou-se despreocupado e passou a ter uma conduta social inapropriada, justamente por essa área de tomada de decisões e planejamento ter sido afetada. Só que assim, a maioria dos humanos tem sim empatia. Isso é mostrado desde a infância, desde quando a gente é bebê. Ou seja, desde bebê já nos sentimos mal em machucar alguém. Bebês já mostram ali uma capacidade do que chamamos de espelhamento, que seria a forma que eles copiam o comportamento de outra criança com o objetivo delas se conectarem. Com o espelhamento, vemos as ações dos outros e nosso cérebro reage como se estivéssemos realmente fazendo a atividade nós mesmos. Na verdade, esse tipo de habilidade prepara o terreno para a gente desenvolver a empatia. Só que isso não funciona para as maldições como o Mahito. Como ele fala, poderíamos até ter ganhado o intelecto, mas não é motivo para não fazermos o que fazermos. Para ele é um instinto. Ele me lembra muito aquele personagem do Parasite, o Migi. A Migi sempre tá falando em instinto. Nem todo mundo de fato se preocupa com o outro. E o Mahito poderia estar certo nessas pessoas, mas a maioria da população, sim, consegue ter empatia. Porque estamos falando de uma faixa pequena da população. Pessoas com maiores níveis de psicopatia parecem ter uma amígdala menos reativa. A amígdala é essa que está relacionada às nossas reações emocionais, o que estaria associado a uma maior insensibilidade. O epicurismo seria uma filosofia interessante para o Mahito conhecer, já que seria uma filosofia mais em busca dos prazeres, só que de forma moderada. Pois, como fala Epicuro, nada é suficiente para o homem cujo suficiente é muito pouco. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.